A Lavi nasceu com o desejo de fazer diferente. Desde que eu me entendo por gente, as minhas primeiras lembranças, eu sempre estava dançando dentro de escola de dança, sempre gostei muito. Então, eu comecei na dança com um pouco menos de 3 anos, eu via minha irmã fazendo aula e minha mãe fala que eu ficava pedindo muito para fazer aula junto com a minha irmã. Foi um estímulo da minha mãe. Então, com 3 anos de idade, eu comecei a praticar balé clássico, depois aos 5, 7 anos, jazz, sapateado, dança flamenca. E isso sempre fez parte da minha vida, da minha rotina. Eu lembro de todos os dias da semana, depois da escola, e correndo para a escola de dança, e lá era sempre a minha segunda casa, onde eu gostava de estar com as minhas amigas, enfim, com as professoras, e se eu não ia, eu sentia muita falta. E além das aulas também, as apresentações e tudo mais, então eu cresci vivendo e respirando dança, né? Então, com 3 anos, mais ou menos, eu entrei no balé clássico, depois mais velha eu comecei no jazz, no sapateado, na dança flamenca, que são as modalidades que eu sou formada, mas minha paixão sempre foi o jazz, e era onde eu sempre me destaquei mais. E foi tomando uma proporção, elas foram crescendo com isso. Elas foram respirando a dança, elas entraram no mundo da dança. Quando a gente completou ali por volta de 15, 14 anos, por questões financeiras, a gente precisou ajudar em casa e trabalhar também. E a única coisa que a gente sabia fazer era dançar. Então a gente começou a bater na porta de algumas escolas para ter uma oportunidade, para começar a dar aula, né? E foi assim que a gente começou. Eu dava aula em escola, comecei em escola normal, assim, dando aula de balé. Dei aula de inglês para criança, depois trabalhei no shopping durante 6 anos. Entrei na faculdade e continuava dando aula, tanto é que eu não podia aproveitar da melhor forma possível a faculdade, como os meus amigos aproveitaram, ficando nas festas, enfim, nos rolês que aconteciam, porque eu sempre saía da faculdade, tinha que dar aula. A Flávia também optou pela faculdade de Educação Física. E quando acabou a faculdade de Educação Física, eu pensei, agora eu preciso fazer outra coisa, né? Porque a faculdade, por si só, ela é o básico. Eu preciso ter uma especialização, eu preciso ter uma pós-graduação, alguma coisa além da faculdade. Falei, quer saber? Vou fazer agora uma coisa completamente diferente. Vou fazer pós em jornalismo esportivo. De novo, com aquela imagem que eu não ia viver da dança para sempre. Vou fazer pós de jornalismo esportivo, porque eu sempre gostei de televisão, amo futebol, gosto de esporte. Quem sabe pode ser um caminho legal. E achei uma pós que tinha uma proposta muito interessante, assim, muito, muito bacana. E fui fazer essa pós. Na época, o Bernardo já era nascido, então era muito louco, assim, porque eu dava aula, eu era mãe, eu ia pra pós lá no centro da cidade, e a pós terminava 10 da noite, pegava o metrô, voltava pra casa, chegava tarde em casa. E eu lembro que durante a pós foi quando surgiu o concurso de narração na Rádio Globo na Copa do Mundo de 2014. Garota da Voz. Vai, Renata. É a Garota da Voz aqui na Rádio Globo, é decisão da Copa do Mundo. A bola é do Brasil. O zagueiro entrou na área, ajeitou a bola, chutou, é gol! Gol! Então ali foi tudo encaminhando para eu seguir no jornalismo esportivo. As coisas estavam dando certo, as portas estavam se abrindo. Passei por esse concurso da Rádio Globo, tive a minha primeira experiência ali como narradora. Foi ali onde tudo começou, a minha segunda face, né, a minha segunda profissão. Mas também foi por conta do jornalismo esportivo que estamos aqui hoje, foi por conta do jornalismo esportivo que eu abri a Lavi. Como assim, Renata? Por conta do jornalismo esportivo surgiu a Lavi, né? A última matéria da pós foi empreendedorismo. E eu lembro até hoje o professor entrando na sala e falando, se apresentando, falando sobre a matéria, né, como é que ia ser, e dizendo que ele ia ensinar a gente a abrir uma empresa. E ele até brincou, cuidado que já dei muitas turmas dessa pós aqui, muita gente já abriu a empresa, tirou do papel mesmo por conta dessa matéria. Aí na hora, acendeu aquela lâmpadazinha assim na minha cabeça, né, falei, escola de dança. Então, eu lembro como se fosse hoje, quando a Renata chegou da pós e veio com essa ideia, ela tinha um trabalho para fazer sobre como montar uma empresa, e ela já veio já com uma ideia pronta de abrir, né, de por que não. Ela perguntou ao professor se poderia ser qualquer empresa, e ela teria uma ideia de abrir uma academia de dança. Quando ela chegou com essa ideia, prontamente eu topei na hora. Ele foi, sabe aquela pessoa que te dá um empurrão, tipo, vai, faz? Foi uma iniciativa muito legal, assim, e a gente meio que naquele dia já
começou a escrever algumas coisas, porque a pós era toda terça e quinta. Então, na quinta-feira, eu já tinha que levar alguma coisa para apresentar na aula. E aí, na outra terça, e assim vai, né? Logo que ela trouxe a ideia, eu já mergulhei de cabeça e sempre tive essa veia empreendedora. Foi um sim instantâneo e já nos próximos dias a gente já começou a procurar lugar e tudo mais. Então, assim, como a gente é da Zona Norte, morei em Ramos a vida toda, minha irmã também. Quando a gente começou a dar aula, a gente dava aula nos bairros aqui do lado, né? Bom Sucesso, Olaria, Penha, Vila da Penha. Então a gente falou, não, tem que ser uma escola de dança na região que a gente trabalha, que as pessoas já conhecem a gente, que a gente conhece a região, conhece o público. Então, cara, foi assim, a gente não demorou horas e dias pesquisando. A gente sentou na frente do computador, jogou nos sites de busca de aluguel de imóveis comerciais e a gente achou. Eu falei assim, pô, é a hora delas darem um start e seguirem uma carreira sozinha, né? Mandou um endereço, marquei aqui nesse lugar, tô indo visitar. Aí eu falei, cara, é sério mesmo, a gente vai abrir uma parada. E aí ela mandou todas as fotos, depois que ela foi, acho que ela foi visitar com o Leandro. E aí eles mandaram todas as fotos, tá perfeito, vamos pegar, vamos entrar. E aí chegamos aqui na Rua Bom Sucesso 180, com um desafio muito grande, porque encontramos um lugar legal, ideal para aquele momento, né, para um início, e era uma cozinha, 2 salas, uma sala grande, quartos, e a gente transformar aquilo ali. Só que ele era num terceiro andar, assim, você tinha que subir 3 lances de escada para chegar na escola de dança. A gente falava que as pessoas chegavam esbaforidas para fazer aula. Na verdade, a gente brincava que as pessoas já chegavam lá aquecidas e prontas para fazer a aula, né? Mas a gente sabia que a gente não ia atingir um público de idoso, um público que tivesse alguma limitação física, porque a gente estava num terceiro andar de um prédio sem elevador, né? Mas, enfim, nessas horas a gente não enxergava empecilho, nessas horas a gente não enxergava dificuldade, né? Tudo pra gente era solução. E tinha um outro pensamento errado que eu sempre tive, que era assim, para eu ter uma escola de dança eu preciso ser rica, para ter uma escola de dança eu preciso ter muito dinheiro, para investir, para construir uma escola. Não, você pode alugar um espaço dentro da sua realidade, você pode pegar um empréstimo no banco. Então foi tudo isso que a gente fez, porque a gente realmente não tinha um dinheiro guardado, um dinheiro investido para montar uma empresa. Eu trabalhava no banco na época, numa instituição financeira, e já comecei a ver como fazer, né, um empréstimo, como pegar para abrir, formatar, como que seria isso, né, ter essa responsabilidade. Mas a gente conseguiu, de outras formas, fazer com que a Lavi nascesse e, aos poucos, ela ia, né, crescendo financeiramente, crescendo de tamanho, enfim, em relação a tudo, e a gente conseguia ali manter a empresa. A gente sempre teve uma consciência muito clara, assim, de não misturar o que é pessoal do profissional, né, o que é pessoal, o que é empresa. Porque eu acho que um dos grandes diferenciais da Lavi é que a gente sempre teve, né, ter essa veia empreendedora, ter esse suporte, ter esse olhar, não só o olhar que é extremamente importante e o fundamental, que é a paixão pela dança, mas ter também o olhar da paixão pelo empreender, né? Ser uma empresa de verdade, não fazer as coisas como uma empresa deve fazer. E uma coisa é assim, a gente vai abrir uma escola de dança, tá, mas a gente vai abrir uma escolinha de dança, a gente vai abrir uma academia de dança, como é que vai ser o tamanho da Lavi? O que a gente quer que seja a Lavi para o mercado, né? Uma ideia que a gente sempre teve muito é que a academia não seria, tipo, a Academia de Dança Renata ou Flávia Silveira, não teria o nosso nome. Nesse ano de 2014, quando a Lavi estava nascendo, a gente passou o Natal na casa dos meus primos. E a família toda reunida, e foi muito legal, assim, muito importante pra gente conversar também sobre isso, né? E aí, uma vez, a gente foi pra Brasília com os nossos primos, passar o Natal. E aí, todas as crianças tinham acabado de nascer, a gente estava numa piscina falando sobre academia e a gente falou sobre tudo. Finanças, como que a academia ia ser depois de uns anos, como é que a gente podia escalar aquilo. E aí, como eu já trabalhava com essa parte de consultoria de empresas menores, eu estava ali falando sobre aquilo, e aí estava todo mundo em volta, e a gente dando um monte de opinião, todo mundo falando sobre o que achava e o que não achava, e aí depois veio um momento, tá, mas e o nome da academia? Eu lembro que a gente estava numa piscina, assim, todo mundo conversando, e começamos a levantar nomes, assim, e brincar realmente com isso, né? E aí a gente sabia que a gente queria um nome que remetesse ao francês, né? Porque as palavras do balé vêm do idioma francês. Aí eu parei, fiquei ali, pensei um pouquinho e falei, cara, sei lá, vida, né, Lavi. E aí todo mundo olhou assim e falou, caraca, faz sentido, Lavi, não sei o quê.
E aí todo mundo gostou, e aí a gente, mas vai ser só isso, La Vie? E aí a gente pensou e falou assim, La Vie Dance. Mas hoje, o que é mais legal é que os alunos só chamam de La Vie, e eu acho isso incrível. É uma abreviação, é um carinho. Então, você vai para La Vie hoje? Ah, não posso porque eu tenho que sair na La Vie. Ah, hoje eu tenho aula na La Vie. Então, ficou La Vie. É um nome que a gente gosta muito. E o Dance, que é dança em francês. E aí ficou La Vie Dance. E aí eu acho que aí nessa hora, sim, a ficha caiu e surgiu a La Vie Dance.